queria dizer a você que eu sou um teórico, né? De literatura, e o que eu faço é escrever literatura, eu produzo literatura, portanto, assim, teoria eu não manjo muito, e também nunca fui muito de analisar o que eu escrevo, né? Isso eu deixo para vocês, os estudiosos fazer. Mas quando eu comecei a escrever, a minha primeira preocupação, a minha intenção inicial era poder contribuir para que a imagem distorcida, a imagem equivocada que foi sendo construída sobre os povos indígenas, elas fossem, aos poucos, pelo menos, elas fossem mudando na cabeça do jovem, na cabeça das crianças. Daí também a opção por escrever para crianças e jovens, né? Era uma tentativa de aos poucos, com o passar do tempo, as crianças crescendo, elas pudessem desenvolver uma nova relação com os povos indígenas, uma relação que não passasse mais por essa visão preconceituosa, mas que fosse uma visão de que o indígena efetivamente fosse tratado como igual. Ser igual significa a gente aceitar tudo do outro, né? Mas ser igual é respeitar a existência do outro como alguém capaz de se auto-organizar, né? de ter sua autodeterminação, enfim, serem povos livres, gente livre. O que nós temos hoje não é isso. O que nós temos hoje é realmente uma visão equivocada, estereotipada, uma visão que permite que as pessoas tenham medo da convivência com os indígenas, justamente porque é uma visão que diz que o indígena é um ser atrasado no tempo, é um ser preguiçoso, é um ser que não contribui para a sociedade brasileira. O que eu queria quando eu comecei foi justamente mostrar que as pessoas não conhecem 1% da realidade indígena. As pessoas não conhecem quase nada. Elas ficam nessa casca que foi sendo criada, nessa superfície que foi sendo criada, e não são capazes de entrar no contexto dessa sociedade viva. E, portanto, não sabem a magia, não conhecem a imaginação que esses povos desenvolveram, a criatividade que esses povos têm para poder se manter vivo nesse mundo em mutação, né? Mudança. E como fazer isso? Podia fazer de duas maneiras. Uma sendo professor, como efetivamente me tornei, e outra sendo o que eu digo que é ser confessor. Ser confessor das minhas crenças, confessor da minha experiência de indígena, vivendo no meio da floresta, e procurando carregar com isso o que as pessoas podiam tirar de mais interessante da nossa vivência, da nossa existência. Daí a ideia de escrever histórias a partir do imaginário dos próprios indígenas. Recontar histórias, criar novas histórias, tentando fazer essa amarração necessária entre a imaginação, né? aquilo que está presente nas crianças, que é aquele desejo pelo fantástico, mostrar que esse fantástico efetivamente ele existe, ele não é ficção simplesmente, né? Que não pode ser tratado, esse saber não pode ser tratado como um saber folclórico, né? Porque o folclore é um congelamento dos saberes. E o indígena é um ser que vive dentro de uma realidade que é construída a partir de uma crença nos seres fantásticos, né? E esses seres fantásticos são reais. Eles são fantásticos não porque são imaginados, eles são fantásticos porque eles são maravilhosos. Estão presentes e eles interagem com a gente no nosso cotidiano, de modo que isso nos permite manter a nossa tradição, nos permite descobrir quem somos nós, da onde viemos para onde vamos. Ou seja, manter o equilíbrio em nossa passagem nesse plano aqui, nesse mundo material que a gente vive. Então, eu acho que essa amarração é o que eu faço com a minha escrita, assim, uma tentativa mesmo de resgatar um pouco dessa fantasia das crianças, que não a fantasia de Hollywood, da Disney, mas a fantasia real, o
mundo é misterioso, não porque ele esconde algo da gente, mas é porque ele revela e a gente não está vendo. Esse é o fantástico. E essa, em relação à recepção assim, das crianças, né? Com você, e esse debate, né, que nós temos hoje, no caso desse nosso trabalho, que foi realizado para contemplar essa temática na educação infantil. Como que você vê isso? Então, eu acho, né, tá um pouco acho que tem um problema, assim, um dilema, digamos assim. Primeiro que os professores, os educadores que lidam com crianças muito pequenas, eles são mal preparados. A maioria deles, quando muito, fez uma universidade, mas essa universidade quase nunca tocou na temática indígena enquanto temática necessária para você educar. Então eles acabam repetindo o estereótipo. A gente pode notar que as crianças pequenas, elas são as vítimas preferenciais da escola para essas coisas. A escola não consegue se atualizar, os educadores não se atualizam e, portanto, não conseguem acompanhar as mudanças. Então, continuam trabalhando antigos conceitos do índio do passado, do índio folclore, do índio pelado, do índio atrasado no tempo. Né? E isso, ao invés de educar as crianças, deseduca. Porque essa visão faz com que elas cresçam com esse pensamento distorcido. E como é que você desentorta um pensamento torto? Né? Você desentorta trazendo elementos novos para isso. Mas quem que traz esses elementos novos? Os professores. Agora, se o professor ele não consegue se atualizar, porque ele ou não se sente motivado por isso, ou ele não teve material teórico para fazer essa atualização, ou ele se atualiza, ou ele repete as antigas formas. Não à toa as crianças continuam sendo pintadas do mesmo jeito, continuam aprendendo as mesmas musiquinhas de sempre, que aliás só reforçam o tempo inteiro o estereótipo. Então eu acho que a educação, sobretudo a educação infantil, ela precisa passar por uma reforma, sabe? Fazer uma revolução dela. Porque eu acredito mesmo que a melhor maneira de ensinar para crianças pequenas assim, é contar história. Mas contar a história de uma maneira que a criança consiga ter todas as informações dessa história sem precisar ser uma coisa chata, monótona. Seja uma contação de história devidamente identificada, que a criança sabe o que ela está ouvindo. Senão ela vira sempre a história do Chapeuzinho Vermelho a vida inteira. E trazer as histórias indígenas é uma maneira. Quando a gente faz atividade com essas crianças pequenas, a gente percebe justamente isso, que as crianças ela têm um potencial, uma capacidade tão grande de absorção dessas novidades, que elas viram nossas amigas da vida inteira. Né? Crianças pequenas, 3, 4, 5 anos, às vezes, a gente percebe que elas entram no nosso universo com muito mais facilidade que o adulto que ele surge. Não, porque o adulto ele quer perguntar. A criança só quer sentir. A criança só quer absorver aquilo. Então, eu acho que a temática indígena ela tem muito a contribuir para essa faixa etária. Inclusive para evitar que essa criança seja chamada ou seja entendida como um ser em formação. Criança não é ser em formação, criança é criança. E tem que ser tratada como criança. Né? A formação dela é um processo só. Todos somos em formação, todos estamos em formação, até que a morte venha e corte isso da gente. Mas caso contrário, a criança é um ser humano, criança. E como tal tem que ser tratada. E, infelizmente a escola ela é mestra em tirar isso da gente. Tirar a nossa infância, tirar a nossa juventude, porque ela quer empurrar coisas que a juventude não quer ouvir. A criança não precisa ouvir. Né? E não coloca nada no lugar. Aí as crianças perdem o referencial delas. É isso que é isso. Então,
gente quando participou dessa semana da cultura dos povos indígenas, a criança ela se sente surpreendida quando se fala que o índio hoje usa computador, celular, até essa aula foi ambientada com um computador, né, com aparelhos assim, que nós utilizamos todos naturalmente, e a criança ela sente muito interesse em conhecer um pouco mais. Mas a gente percebe no adulto essa restrição, às vezes esse preconceito de achar que a cultura indígena é uma coisa folclórica, como você me falou que não é. É uma coisa assim que está presente no cotidiano, até na própria cultura brasileira mesmo. E esse livro, Coisas de Índio, ele retrata muito bem essa questão do adulto usar esses termos como forma pejorativa, coisa de índio, programa de índio, e a gente percebe que é o adulto que acaba não inserindo esse contexto todo histórico do índio, né? Toda essa cultura que faz parte da cultura do próprio povo brasileiro, né? Então você, assim, por essa exposição que você fez e todos esses contatos que você tem, qual tipo de trabalho que também a gente pode estar fazendo com a própria questão de conscientização do adulto, ou em questão na sala de aula com o próprio professor, que a gente pode estar assim, tendo essa condição de estar falando para, ou que você mesmo utiliza para estar falando para esse tipo de pessoas. Essas coisas não tem muito fórmula, né? A temática indígena é uma questão muito complexa. Ela não é resolvida e nem pode ser resolvida em sala de aula. Cabe ao professor, ao educador, ele se propor a organizar com os seus alunos uma nova abordagem. Uma abordagem que não passa apenas por aquilo que os livros escolares ensinam, né? Ou as apostilas, ou mesmo que a internet diz. Né? E tem que ser uma abordagem que passa também pela crença do próprio educador. O primeiro questionamento que deve acontecer é o educador para si mesmo. Que ser humano eu quero formar? É um ser humano meia boca, como se diz? Eu quero formar um ser humano completo. Se eu quiser formar um ser humano meia boca, é só continuar do jeito que está. Mas se quiser formar um ser humano completo, participante, criativo, dinâmico, questionador da realidade que vive, o próprio educador ele tem que começar a colocar dentro de si esses saberes que ele não costuma aprender na universidade, né, que são esses saberes tradicionais. Né? Porque é fundamental, na nossa experiência de aldeia, quem educa são os adultos. Mas os adultos, eles educam pelo exemplo. Então, não dá para o professor ficar só em nível mental para falar dos povos indígenas. Ele tem também que saber, dentro dele, o que ele acredita a respeito desses povos indígenas. Muito simples, um exemplo. A gente não ensina as pessoas a gostarem de ler. A gente lê, as pessoas olham para a gente e ficam curiosas. O que será que ele está lendo? Isso era tão legal que ele não larga droga de livro. Né? E aí as crianças ficam antenadas nisso. E elas vão perceber que aquele professor, aquela professora gosta de ler. Ora, se ela gosta de ler, tem alguma coisa bacana nisso. E ele começa a querer também a gostar de ler. Simples assim. Todo professor de português que impõe um livro para ser lido em sala de aula, ele logo é detestado. Porque leitura não é para impor, né? como obrigação escolar. Leitura é um prazer. Né? E ninguém gosta de sentir prazer por obrigação, né? Que coisa mais louca isso. A gente sente prazer pelo prazer. Tem que ser algo que seja assim, um momento de lazer também. Exato, de lazer, de escolha livre. A vontade do camarada de querer agora eu quero ler, agora eu não quero ler. Não estou afim de ler, eu vou jogar bola. É um direito das pessoas, né? Mas se ele tem um gosto de jogar bola, não jogue bola. Mas se ele tem um gosto de ler, tem que dar a ele a oportunidade de ler. E ele aprende a fazer isso observando. Não existe escolinha para ensinar futebol. Né? Existe técnica que você ensina para jogar futebol. Mas jogar futebol mesmo, isso é talento, isso é gosto, isso é vontade de aprender por conta própria. Né? Tá certo? Você vai, claro, numa escolinha de futebol e aprende as técnicas.
Como escrever é uma técnica, como ler é uma técnica. Você vai ensinando, você alfabetiza as pessoas, mas fazer com que elas gostem. E aí é por isso que o papel do adulto em geral é importante, do pai, da mãe é importante, e do professor que tem contato direto com essas crianças é fundamental, justamente porque a criança vai aprender pelo exemplo. Então a primeira coisa que eu digo para os educadores de uma forma geral é isso: no que você acredita? Qual é esse indígena que mora dentro de você? É o indígena passado, estereotipado, ou é o indígena moderno, o indígena contemporâneo, o indígena que atua na sociedade, o indígena que escreve, que faz filme, que canta, que dança? Não é? Que indígena é esse que mora dentro das pessoas? A partir disso você consegue desenvolver dezenas de atividades. E aí entra a criatividade do educador. Contar histórias, maravilha, mas precisa saber contar história. A história também é um talento que a gente vai desenvolvendo. E dons não são coisas que vêm do alto do céu. Dons são coisas que a gente se percebe fazendo. De repente você, poxa, eu não sabia que eu sabia. Aí você vai, e o professor tem que se observar nesse sentido. Como eu disse, não existe uma fórmula. Existe uma vontade que nasce dentro das pessoas. E se os educadores realmente quiserem se sentirem motivados a desenvolver essa vontade, certamente a educação no Brasil muda. Porque não dá para pensar de outra maneira, né? Não dá para imaginar que as coisas vão acontecer mecanicamente ou através de um toque de varinha de condão. Né? As coisas acontecem por trabalho, muito suor, muita vontade das pessoas. Eu particularmente, acredito muito nessa vontade dos educadores. Eu acho que tem muitos bons educadores no Brasil, muita gente envolvida, muita gente totalmente dedicada a isso. Assim como tem também aqueles que já estão cansados da vida e já não querem mais pensar nada novo. Acho que é isso. Tá bom, né? A gente gostaria de agradecer a você pela oportunidade, por esse contato, por essa conversa, pela recepção. Somos admiradores do seu trabalho.